Seja bem-vindo ao primeiro podcast da RWA, Pode Construir. Eu sou o Renan, proprietário da RWA, e estou muito feliz aqui em apresentar o primeiro podcast nosso. Estou com um amigo meu, um pai de família, São Paulino, pai de menina, um grande profissional, um dos melhores de Indaiatuba, que vem se destacando no mercado imobiliário, e nada menos que Mauro Della Páscoa. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Renan. Fico muito feliz pelo convite e é um privilégio ser o primeiro convidado, né, desse podcast, que eu acho que vai ser um sucesso enorme. Acho que é o primeiro de Indaiatuba, acho que nós não temos nada igual. Sim. E eu acho que o mercado necessita disso, desse bate-papo, dessa troca. E muito feliz, como o Renan falou, São Paulino, pai de duas meninas e corretor de imóveis. Nós temos algo muito comum, viu, pessoal? Também sou pai de menina, viu? São Paulino e também trabalho no mercado imobiliário. Que legal. E eu até brinco, Mauro, porque já há muitos anos eu sempre mandava lá no Instagram dele, eu falava, cara, eu sou um fã. O Mauro, pessoal, vem destacando um trabalho muito incrível em Indaiatuba. Ele é uma das referências imobiliárias na parte de corretagem imobiliária e vem de pai para filho. Mauro, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, falasse como que é o Mauro, quem que é o Mauro, como que surgiu essa ideia, fizesse essa apresentação aí. Bom, primeiro, Renan, acho que é recíproco essa admiração, é uma admiração que eu tenho pelo teu profissionalismo, a gente já trocou muitas ideias, a gente já conversou bastante, acho que essa aproximação começou pelo Instagram, pela internet, mas é recíproco, tá? Quando o Renan fala que é de pai para filho, eu acho que é de bisavô para neto, olha que legal. Que é de bisavô foi para o meu pai. Geração para geração. E depois do meu pai, pulou meu avô e depois do meu pai veio para mim, tá? Eu ouço desde pequeno que meu pai fala sempre que ele via o bisavô dele, na época, vendendo imóvel na praça, inclusive a praça aqui próxima de vocês, que é a Praça da Matriz, de mobilete. Nossa. No finalzinho da vida do meu bisavô, né? Do Pedro Cainelli. E isso passou para o meu pai, né? Isso não foi a primeira profissão do meu pai é advogado, formado em Direito. O cara trabalhou com muitas coisas na vida e há quase 35, 36 anos entrou no mercado imobiliário, teve uma imobiliária com amigos, numa sociedade inicial, e eu falo que praticamente eu cresci na imobiliária, né? Meu avô teve banca, o pai dele teve uma banca de jornal, meu pai teve distribuidora e depois... metade não, mas no início da minha infância, eu acho que teve já essa imobiliária, eu tenho 42 anos, tem quase 36 a imobiliária, então tá no sangue, né? Praticamente está no sangue, né? Tá no sangue. E é algo que ela, cara, como que eu posso dizer para você? A experiência imobiliária veio de ver realmente meu pai, o dia a dia deles, né? Porque a imobiliária do meu pai, nessa fase da minha vida, foi do lado da nossa casa. Então, assim, eu saía de casa, eu via eles eu digo, meu pai, os corretores. E na época do meu pai, eu acho que tinha muito corretor, mas não era como era hoje. E eram corretores que ficaram com meu pai muitos anos, né? Então, alguns já faleceram, mas outros, inclusive, trabalharam até pouco tempo aí com nós. Nossa. Então, são os da velha guarda, né? É uma tradição mesmo, tradição. Né, Mauro? E eu não vim inicialmente do mercado imobiliário. Eu sou formado, eu fiz faculdade de análise de sistemas, trabalhei um tempo com análise de sistemas, com tecnologia, né? Depois eu me formei em publicidade, propaganda e marketing. Então trabalhei com isso também, inclusive meu último emprego nessa área foi na Filtrosman aqui em Indaiatuba, na área do marketing, aftermarket. E depois quando eu saí da MAN, eu fui para a imobiliária com meu pai. E ali, a primeira venda que eu fiz, eu me lembro até hoje, foi de um lote pequenininho, né? Ali, talvez vocês conheçam, chama Jardim Paulista. Conheço, foi muito logo bem. No início ali do Muito Jardim bem. Paulista. E o meu pai brincou e falou assim, cara, o bichinho te picou agora. Eu acho que você vai estar... agora, depois dessa venda, na comissionamento, você vai ganhar... Acho que você não sai mais. E tô até hoje, cara. Já tá, acho que quase aí 15 para 16 anos já. Nossa, que bastante tempo. Ô Mauro, e isso que é legal, né? É igual eu falo, filho de peixe, peixinho é, né? A gente brinca que o fruto não cai longe do pé, né? O fruto não cai longe do pé. Eu lembro muito bem, porque eu sou filho de
de vendedores. E meu avô também trabalhou 11 anos e 8 meses. Eu lembro exato que ele sempre falava isso, na Pernambucanas, como vendedor. Nós somos nada mais que vendedores, né? Eu acho que é a única profissão do mundo. Não é verdade? Né? Você é o vendedor de sonhos, de terrenos, casas, eu também de projetos, construções. Exatamente. E isso é muito importante. Você vem trazendo... você não caiu de gaiato, né? Nessa área imobiliária. Você tem fruto, você tem história, você tem costa larga para falar o que você já viveu, né? E essa vivência eu acho que é muito legal, porque é muito simples a gente querer mudar de profissão. Né? Não é que é simples, eu digo assim... É legal a gente ver, talvez, uma outra profissão e falar assim, pô, é legal, cara, a gente às vezes só olha a parte boa. Eu, na vivência ali do meu pai, sempre da imobiliária, dos corretores que estavam todo dia ali, a gente acaba também vivendo a parte ruim. Então você entende também, porque é legal, é super... É uma profissão que a gente tem muitos bons frutos. Sim. Mas também é uma profissão que demanda muito de nós, né? Mesmo. Então, acho que ali, a gente admirando, e eu acho que também na parte ruim da profissão, que eu vi muito, meu pai sem vender, passando às vezes por dificuldade, porque a gente somos vendedores, e aí isso torna uma admiração também, né? A gente acaba admirando a garra, né, a luta, isso para nós, para mim fez muita diferença. Ele sempre teve fé, né? Isso acho que foi é inabalável, segredo, né? É a fé dele. Sempre. Altos e baixos, né? É a vida. E isso... Todo mundo, acho que toda profissão tem, toda né? Mas a corretagem, assim, geralmente nós não temos um fixo, né? Uma coisa que você trabalhou o mês todo, então no final do mês você recebe. O vendedor, né? Como em geral, né? Uma pessoa que é comissionada. E isso torna a profissão desafiadora, né? Dinâmica, né? Todo dia você sai para matar 10 leões, não é verdade? E desvia de muita coisa no meio ali, mesmo, né? É isso mesmo. Esse é o desafio. Eu lembro muito, por isso que até nós criamos esse canal Pode Construir, é um podcast, porque Indaiatuba é um berço, né? Um berço que está enorme, tá, graças a Deus, está expandindo muito. O governo está aí de Indaiatuba expandindo, ajudando. Muitas pessoas estão vindo morar em Indaiatuba, o marketing também. Eu vejo um lado bom e também vejo um lado ruim, né? Eu vejo esses dois lados da moeda. É uma expansão muito grande. É uma expansão muito grande. Acredito que Indaiatuba ela tem que se preparar e está se preparando para receber isso, tanto em todos os lados da cidade. E hoje, Mauro, eu queria que você nos explicasse como que você vê o mercado imobiliário em Indaiatuba no ano de 2025 e fizesse uma previsão daqui 5 anos, 2030. Como que você enxerga esse mercado? Se esse mercado pós-pandemia ele virou realmente uma bolha? Porque, Mauro, é até engraçado, nós que construímos, as pessoas, por exemplo, eu vou para Campinas, vamos para São Paulo. Ah, de onde você é? Ah, sou de Indaiatuba. A pessoa já acha, nossa, putz, é uma cidade dos deuses, uma cidade maravilhosa. E realmente é uma cidade maravilhosa, mas tem aqueles pontinhos, né? Sempre vai ter. Sempre vai ter. E valores também, as pessoas às vezes veem os valores. Poxa, um terreno hoje em Indaiatuba é R$2.000 um metro quadrado, uma média de um alto padrão. A construção é X. Compensa hoje o mercado como está aquecido da venda da casa, ou compensa você comprar um terreno e construir. Legal. Eu queria que você explanasse isso aí para nós, por gentileza. O que eu acho assim, né, Renan? O Renan, acho que você é indaiatubano também, né, Renan? Eu também sou indaiatubano, nascemos aqui e nós acompanhamos essa evolução e expansão da cidade, tá? Eu acho que a cidade ela já é privilegiada por vários fatores que são inerentes ao mercado, enfim, eu acho que a localização nossa é estratégica, nós estamos logisticamente super bem posicionados, né? Eu acho que nós estamos assim, muito próximo da capital, né? Nós estamos do lado de Viracopos. Eu brinco que às vezes Viracopos está mais perto de nós do que de Campinas. É verdade mesmo. Tá? Nós temos rodovias excelentes, né? Então, se a gente sai para a direita, nós temos Castelo Branco. Se a gente sair para a esquerda, a gente tem Bandeirantes e Dom Pedro, Anhanguera. Então, eu acho que isso já é um fator que faz Indaiatuba ser uma cidade privilegiada e diferenciada de outras. Sim. E eu acho que Indaiatuba, como um todo, sempre foi muito bem administrada, né? Então, bons governos, a cidade tem um plano diretor muito bom, com previsão de expansão, de crescimento. Eles dizem que já está previsto até 2050, tem todo esse planejamento do plano diretor está feito. O mercado imobiliário, né, Renan, eu acho que assim, depois de pandemia,
teve uma mudança muito grande, principalmente pelo interior de São Paulo, né? Principalmente porque eu acho que é a região que a gente vive bastante, né? Que a gente acaba acompanhando, então é o nosso mercado, a gente acompanha muito Valinhos, Vinhedo, Itu, Campinas, né? Atibaia. Só que eu posso falar com propriedade da nossa cidade, das outras eu prefiro às vezes não falar, mas eu sei que existem muito boas cidades ao redor, só que não oferecem tanto como Indaiatuba. E como você disse, eu acho que Indaiatuba é excelente e, como toda cidade, tem pontos que precisam ser também melhorados, estratégicos que precisam ser melhorados, que acho que também não vem ao caso agora. Agora, com relação ao mercado imobiliário, eu acho que depois de pandemia, principalmente por causa desses pontos que nós comentamos agora, nós tivemos uma busca muito grande da cidade, principalmente pela turma de São Paulo, né? Então eles descobriram a cidade, muitos eu acho que já conheciam e tinham como Indaiatuba como uma referência de cidade, às vezes de final de semana. Eu tenho um sítio, eu tenho uma chácara, então vou passar o final de semana porque é pertinho. E eu acho que isso virou a chavinha na pandemia. Pô, eu posso trabalhar o tal do home office e morar em Indaiatuba, né? Então fez com esse boom depois de pandemia, durante e depois de pandemia, a cidade tem um crescimento de preço. Né? E eu acho que não foi só aqui, tá? Eu acho que todas as boas cidades do Brasil, enfim, talvez do mundo, tiveram esse aumento, né? Só que em Indaiatuba a gente tem um fator que eu acho que é um diferencial da cidade, que às vezes acaba caindo nessa afetação de elevação de valor, que é condomínio. Nós temos muitos condomínios, muitos. E a gente tem muito construtor, então a gente tem essa procura por terrenos. E como sempre tivemos, né, acho que a pandemia foi esse divisor de águas, mas eu acho que pelo fato de termos muito condomínios, né, são muitos loteamentos, a gente acaba tendo muita oferta. Na pandemia a gente teve uma procura enorme, então oferta é sempre aquele jogo de mercado, né, demanda, procura, enfim. E eu acho que essa parte eu acho que assim, a nossa expansão daqui 5 anos, ela está muito bem planejada, tá, como cidade. Eu acho que agora, pós-pandemia, muita coisa, muito preço vai ou equalizar ou chegar num nível, já chegou, né? Chegou, equilibrou, né? Equilibrou, então eu acho que isso para nós é bom. E o que eu sempre brinco é que o mercado imobiliário é como um supermercado. Eu acho que assim, na crise, a pessoa, ao invés de comprar o pão mais caro, ele compra um pão mais barato. Sim. Às vezes, ao invés de ele comprar aquela carne que é um pouco com valor mais alto, ele vai comprar uma carne um pouco mais barata. Concordo. Mas o mercado imobiliário não para, né? Então, quando a gente fala em bolha, eu vejo essa bolha de mercado imobiliário um pouco diferente. Sim. Por quê? Nesse momento hoje, cenário econômico que estamos vivendo, a gente ouve muito amigos, muito colegas de profissão falar, pô, mas está ruim, a taxa de juros está muito alta, o banco está difícil de fazer aprovação de crédito, mas aparecem as oportunidades. Aparecem as oportunidades. E muda um pouco a forma de se fazer negócio. O que eu penso é sempre dessa maneira, porque na crise, crie, né? Aquela brincadeira. Então, bom, sou prova viva disso. Exato, todo mundo se molda. É isso mesmo. Então, assim, hoje, com a taxa alta de juros, o que aparece? Muita permuta. Muita permuta. Oportunidade, porque com certeza tem pessoas que estão precisando vender com mais rapidez. Então, os preços acabam diminuindo. Então, eu acho que essa expansão para daqui 5 anos, ela sempre se equaliza. Sim. Eu acho que, assim, nós temos muito lançamento imobiliário hoje na cidade. Acho que, assim, pelo que a gente ouve, o que a gente está sabendo, são em torno de 20 a 25 mil lotes, unidades que serão lançadas nos próximos anos. Se tem demanda, não sei. Nossa. Eu acho que, por enquanto, temos procura. A procura pela cidade é muito grande. Eu digo pela nossa imobiliária, né, por mim, pelos nossos corretores, nós temos visitas quase que constantes, assim, semanais. Então, isso para nós é um termômetro muito bom. Daqui 5 anos, como que vai ser essa procura? Se a cidade continuar sendo boa,
Vai. bem planejada, né? Como está, né? Eu acho que se mantém, Vai se tá? Lógico que o trânsito aumenta um pouquinho, mais gente, mas a cidade não tem falta de saneamento, a cidade tem uma boa educação, né? A educação pública nossa é um exemplo, É muito boa. é muito boa. A segurança, né? A segurança daqui é um ponto, é um fator que eu sempre falo para todos os clientes. É excelente. Não é uma brincadeira até que eu faço, Renan. A pessoa chega na imobiliária, eu falo assim para eles. Eles perguntam, como que é a segurança? Eu falo assim, se vocês fossem pessoas procuradas, se o carro de vocês tivesse sido monitorado, vocês talvez não chegassem na imobiliária. Aqui mesmo. Por quê? Porque todas as entradas, E todas as saídas saídas são monitoradas. Então, assim, eu acho que daqui 5 anos a cidade tende a melhorar, ela está numa constante mudança com relação a trânsito, educação, saneamento, saúde, que eu acho que é um ponto que a turma bate bastante. Mas eu acho que essa bolha talvez exista mais como uma desculpa, como uma muleta, sabe, Ana? Do que algo que é real. Tá? E equilibrou também, né, Mauro? Não, uma equilibrada nos últimos anos também, graças a Deus também. Eu acho que na pandemia, devido à procura, tudo o que aconteceu, a galera aproveitou também, né? Eu tenho uma casa para venda, eu estou vendo que está vindo 25 pessoas por dia, às vezes, um exemplo, né? Para procurar um imóvel, eu vou subir o preço da minha casa. Vou subir o preço, é o mínimo que a pessoa vai fazer. fazer. Então, assim, agora, quando a procura acaba dando uma diminuída, então a gente equilibra preço. E muitas pessoas me ligam e falam assim, Mauro, eu te acompanho às vezes na internet, no Instagram já tem um tempo, coisa e tal. Eu estou vendo que os preços estão diminuindo. Eu falo, não estão diminuindo. Estão se equalizando. Estão voltando para a normalidade. Que isso para nós é excelente. Né? E é legal, Mauro, legal que eu diga assim, meu avô sempre dizia para mim, falou assim, o melhor investimento, filho, é terra. Sempre. E já aconteceu, quem compra terra não erra. Não erra. Eu sou uma pessoa, Mauro, que eu sou uma pessoa, até brinco, muito simples no sentido assim, não entendo muito tecnologia, aplicações, Bitcoin, essas coisas. Não sou contra quem faça isso também, mas eu não domino. E meu avô sempre falava, filho, você tem que colocar os seus ovos, não pode pôr numa bandeja só, tem que diversificar os seus investimentos. Então, nós hoje, eu construo para clientes específicos, né, indicações, construo casas também para venda. E você falando sobre esse assunto, é um assunto muito legal que nós da RWA, a gente mudou um pouco o nosso nicho, porque estava muito saturado as casas. Eu, quando era criança, Mauro, e a diferença na cidade é pouca, casa de R$1 milhão era aquela mansão, né? Aquela casa gigante, linda. Hoje mudou muito. Hoje mudou muito. Hoje, casa de R$1 milhão, entre aspas, como se fosse um apartamento no chão, uma casa de 100, 120 metros ali, num condomínio fechado, de médio padrão, e que vai estar ali as pessoas procurando. E hoje diversificou muito, porque tem muita casa à venda nesse valor, né? Você concorda comigo? Tem muito produto na prateleira, muito produto, muito. Mas isso eu acho que é um reflexo pós-pandemia, tá? Porque é o que a gente estava conversando até agora. Acho que assim, na pandemia, se eu sou um construtor, eu estou vendo que tem muita procura, eu fui lá, comprei 10 lotes e fiz 10 casas. E às vezes eu vendi 4, sobraram 6. E às vezes isso não aconteceu com um construtor, aconteceu com vários. E muita gente surfa a onda, né? Eu falo que assim, por exemplo, às vezes o cara é diretor de uma empresa, ele tá vendo que tá rolando essa expansão, essa procura. O dinheiro dele ali. Vou comprar um terreno, vou contratar o Renan, vou fazer a casa, vou chamar o Mauro para vender esse imóvel. Então isso aconteceu em demasia, né? Eu acho que assim, teve muita gente fazendo isso, tá, Renan? Inclusive, nós conhecemos, temos amigos construtores, né? Investidores, que às vezes compravam 30 lotes, 20 lotes, tá? Então, de fato, hoje nós temos muitos imóveis na prateleira, tá? Mas como que a gente dribla ter muitos imóveis? Mauro, isso é ruim? Eu acho que isso não é ruim, por um lado. Lógico que se a gente for equilibrar, às vezes eu falo que o cliente fica mais perdido do que nós, porque nós sabemos diferenciar um bom imóvel, um bom produto, a qualidade e o que a gente vai oferecer para o nosso cliente, conforme o perfil de quem a gente está atendendo, tá? Então, assim, às vezes nós temos que nesse imóvel de 1 milhão, de 1 milhão e 200, a gente pode ter 100. 20 são bons. 20 são bons, tá? Isso mesmo, concordo. Não estou descartando os outros, mas... E também... É uma porcentagem mínima, né, Mauro? Eu acho que assim, principalmente você que constrói, Ana, e nós que vivemos esse dia a dia de construção, de venda, de imóvel, a gente vê caso o dia inteiro, a gente entende que tem construtores e construtores, existem construções e construções, existe qualidade e qualidade, enfim, né? Gestão e gestão. Exatamente. Então, por mais que
nós tenhamos muitos imóveis na prateleira, que acaba ocorrendo, isso é um reflexo de pós-pandemia, a gente já passou um tempo de pandemia, mas a gente continuou nessa subida, né? Nessa escalada aí de procura. Eu acho que se a gente for pegar e colocar na peneira o que é bom e o que é ruim, a gente tem muito mais o que é ruim hoje do que é bom. Isso mesmo, então, verdade mesmo. E assim, a gente tem nos chamam para fazer captações de imóveis quase que todos os dias. E você faz nessa peneira, né? Você filtra um pouco. Eu falo que eu gosto de vender o que eu acredito. Isso, é isso que eu te falar. O que eu gostaria de comprar. Você tem que filtrar, né, Mauro? Exatamente. Tem que filtrar. Então, assim, não é porque às vezes o cara me chama, a gente não deixa de trabalhar, a gente dá atenção, a gente trata todo mundo igual. Mas outro problema, por exemplo, é a avaliação, né? É a avaliação. A gente pega, por exemplo, a mesma casa, um exemplo, uma casa de 200 metros de terreno, com 130, 140 de construção, que está numa média aí de 1,2 milhão hoje, em determinados condomínios, a casa que está por 1,2 milhão, 1,250, uma casa excelente, e você pega às vezes um outro construtor que ele cobra 1,400. 1,400. Então ele está um pouco fora já desse jogo. Está um pouco fora, né? Isso mesmo. E como temos muito produtos, a gente acaba selecionando os melhores para trabalhar. Isso fica até como dica para quem está assistindo, porque eu acho que para você poder fazer uma venda de imóvel, eu brinco que existe um triângulozinho, acho que são 3 pilares. É você ter um bom produto, tá? Isso macro, né? É um bom produto. Estar esse produto numa boa localização e estar muito bem precificado. Então, eu acho que se você tiver com as 3 pontinhas ali do triângulo, for um perfeitinho, você tem uma venda praticamente feita. Com certeza. Aí tem o ciclo de venda, mas é muito mais fácil de ser vendido, né? E é legal, Mauro, nós da RWA construímos muito já no bairro Itaici. Eu gosto muito. Eu adoro. Amo Itaici. Super, eu amo também. Tem chácaras lá de veraneio, tem amigos meus que moram lá. Bons condomínios. Bons condomínios, excelente. Segurança excelente. Restaurantes bons. Né, farmácia já, enfim, é um bairro excelente. Mas eu estou analisando, e nós da RWA estamos com bastante construção ali na Helvétia. O que você está achando da área do Helvétia que parece que desencantou, entre aspas, né? Tipo, já era um bairro conceituado, né? Tem uma história muito linda em Indaiatuba, né? Uma colônia, suíços, enfim. Acho que foi um dos berços da cidade. Foi um dos berços da cidade. Tem uma festa maravilhosa, junina agora, uma tradição, nossa, é maravilhoso. Da colônia da Helvétia. E tá vindo condomínios, né, com padrão altíssimo. Elevados, que tá mudando o cenário de Neto. O que você acha dessa? Inclusive, Renan, essa é uma pergunta legal, porque você falou de Itaici e Helvétia. E se a gente pegar uma linha reta, eles estão praticamente... são paralelos. Um do lado pro outro. Isso, de frente com o outro. E eu acho que Helvétia, nós sempre tivemos, principalmente quem é daqui de Indaiatuba, nós tínhamos uma imagem do Helvétia de sempre um altíssimo padrão pelos muitos campos de polo que tem, pelos moradores que geralmente são famílias muito tradicionais de São Paulo, enfim, né? Temos donos de shoppings famosos, que moram ali, banqueiros, né? São pessoas que são de um altíssimo padrão de vida, e eu acho que isso acabava dando uma afastada nos compradores. E também nós não tínhamos muito loteamentos, né? Não tínhamos. Eu acho que até essa pergunta envolve muito o que a gente estava falando dessa expansão da cidade para daqui 5 anos, 10 anos, porque o plano diretor da cidade, ele começou a jogar o alto padrão para Helvétia e um pouco para Itaici, tá? E o padrão um pouco mais baixo ali para a região do Campo Bonito, que já são bairros um pouco mais populares. Então, por isso que eu acho que também a cidade, com esse crescimento, a cidade cresce, ela tem um crescimento muito ordenado. Por quê? Porque Helvétia é uma região que tem muita área ainda, Itaici idem, tá? E que consegue comportar bons loteamentos com boas metragens, tá? E que também é muito difícil para incorporador, porque o plano diretor também estipula as metragens mínimas de lotes. Recursos, essas coisas. Tudo. Então, assim, não é porque eu tenho uma área lá em Helvétia e eu vou construir da maneira que eu quero. Não existe, né? Sim. Então, isso mostra também esse crescimento ordenado da cidade. Mas eu acho que Helvétia e Itaici são a bola da vez agora, com relação a loteamentos.
Eu adoro vender lá, porque... Nossa, eu amo lá, eu amo esses dois. E eu acho que Itaici e Helvétia sempre foram duas regiões de Indaiatuba muito conhecidas pela turma de São Paulo, porque tinha muito veraneio, sítio, chácara, Mosteiro de Itaici, Vale das Laranjeiras, Recanto das Flores. Inclusive, isso é muito legal, Renan, porque eu sempre tive muitos amigos que vinham de finais de semana para lá. Os pais tinham chácaras e ficavam passear lá. São Paulo. Então, assim, eu tinha muitos amigos ali, inclusive minha mulher era uma delas, que os pais sempre tiveram sítio ali na região, depois chácara e tudo mais. E eu tenho um carinho muito especial por Itaici, né? Por Helvétia também, mas por Itaici. É isso mesmo. E hoje é legal porque eu atendo muito dos filhos, que são amigos, ou os filhos das pessoas que tinham as chácaras, que chegavam na sexta e embora no domingo, né? Então isso é muito legal. Itaici, para mim, é uma região que eu adoro, assim, eu tenho um carinho muito grande. Helvétia, não tem nem o que falar, né? Helvétia é a história de Indaiatuba, né? São duas áreas nobres da cidade. Muito. Eu brinco que em Indaiatuba não tem nem área nobre, porque tudo é nobre, né? Tudo é nobre aqui, Você né? citou ali do Campo Bonito, esses dias eu fui ali, Mauro. Cara, eu fiquei impressionado. É outra cidade. É maravilhosa. Eu falei, caramba, fazia tantos anos que eu não li aí. Pessoal, Campo Bonito, vocês estão de parabéns, viu? Tá muito organizado. Foi o primeiro bairro planejado, né? Planejado de Indaiatuba. E tipo, um negócio limpas, ruas limpas, escolas, UPA. Sensacional. Não, tudo sensacional. Você falou uma coisa legal. Indaiatuba, eu acho que é de ponta norte a sul, é nobre, né? Indaiatuba é muito bem administrado. É muito bem administrado. E eu brinco que os indaiatubanos gostam muito da cidade. A gente defende muito e a gente, gostando da cidade, a gente acaba defendendo e cobrando também. Isso é muito legal. A gente cobra quando tem que cobrar. Isso é muito importante. Ô Mauro, e o que mais influencia na decisão da compra? Por exemplo, o Mauro hoje Della Páscoa, a imobiliária Della Páscoa, e é normal, graças a Deus, está indo para o nicho mais alto. Sim. Como a RWA também está indo. E a gente está indo numa onda legal. E o que influencia na decisão de uma compra, de um alto padrão? Porque muitas das pessoas acham que você vender um terreno para poder construir é da noite para o dia. Não, você trabalha uma venda de 6 meses, às vezes até um ano, né? Até mais. Até mais. O cliente manda mensagem ali, vamos lá, Mauro. E eu vejo no Instagram, às vezes, Mauro, o Mauro atendendo de domingo. Esses dias eu vi ele, horário do almoço, tipo, meio-dia lá e postando, pessoal, visita. Isso é legal, é uma dedicação, é um amor. O que impacta nisso aí na hora da decisão da compra? Nossa, Renan, olha, é muito difícil porque eu falo que, assim, todos os clientes, cada cliente é um cliente, cada cliente tem seu perfil, tá? Sim. Mas o que eu acho que sempre faz a decisão final de compra é você ter um bom produto. Assim, eu acho que quando a gente acaba elevando o valor de um imóvel, eu acho que a cobrança e as exigências são maiores. Sim. E hoje, assim, não só alto valor não, alto padrão não, tá, Renan? Eu acho que até o baixo padrão, médio padrão. Quando a gente fala baixo padrão, de valor mais baixo. De valor mais baixo, isso mesmo. Porque hoje, assim, eu acho que todo mundo tem muito acesso à informação e todo mundo dá muito valor para o que está comprando, independente se a pessoa tem um alto nível financeiro ou não, tá? Então, assim, a gente brinca que às vezes você tem um imóvel mais simples, um apartamento, por exemplo, tal da Minha Casa Minha Vida, que se não for um padrão de bom acabamento, de boa execução, a pessoa não compra. É isso aí mesmo. E às vezes é um apartamento de 350, 300 mil, 280. E eu acho que acontece a mesma coisa com uma casa de 5 milhões, 3, 4 milhões. Né? Lógico que as exigências são diferentes, aumentam, os acabamentos, níveis de acabamento são diferentes, mas eu acho que as decisões, geralmente, quando são as finais, eu estou comprando um bom produto, com um bom custo, numa boa localização. Cai de novo... Os 3 pilares. Dos 3 pilares. E isso é o macro que a gente fala, né? Porque se a gente for pegar isso minuciosamente, o que é uma localização? Não é você só comprar naquele determinado condomínio. Você tem que escolher uma boa localização do seu lote, você tem que escolher a posição solar conforme o projeto que você quer. É isso mesmo. Você tem a parte aí de acabamento, por exemplo, a gente até hoje, a turma briga muito por causa do... É que a moda, as coisas são muito cíclicas, né? Mas a tal do... antes era o tal do piso polido, hoje agora é cetinado. Cetinado, antes eu gostava do piso branco, agora é o piso cinza. Então a gente também tem que acompanhar a tendência
entender o perfil desse cliente e entender o que a gente pode mostrar para ele e direcionando, né? Eu sempre brinco que geralmente as decisões finais são das esposas. São, sempre. Em casa, pelo menos, a minha mulher que manda. Bom, sabemos bem. E a gente tem menina também, a gente tem também. Então, assim, são geralmente delas. E eu acho que isso é legal porque elas têm muito bom gosto. E elas são, às vezes, muito mais assertivas. Sim. E eu acho que elas... O homem geralmente é um pouco mais racional. Não 100%, mas... Sim. E a mulher, quando ela é o emocional, a gente... Imóvel, assim, a venda é uma experiência, né? Uma experiência. Então você sente quando você entra na casa que a pessoa fala assim, gente, que coisa mais linda, maravilhosa, me apaixonei, eu não quero... E ela que decide, né? Ela que decide. Geralmente os maridos não querem arrumar confusão em casa. É ela que decide, pelo menos aqui né? Então, e eu acho que assim, se a gente tem esse bom produto, com um bom preço, bem precificado, Sim. uma casa muito bem executada e com uma boa localização, eu acho que isso se torna muito fator decisivo, tá, Renan? Existem casos também de assim, Mauro, às vezes a casa não está num bom condomínio, mas eu amei, ok. Aí a gente vai num bairro bom. Num bairro bom. É o que a gente acabou de falar. Em Indaiatuba, quase todos os condomínios são excelentes, a gente não tem uma localização ruim. Não tem mesmo. Mas eu acho que o fator geralmente é preço, tá, Renan? A gente... geralmente a gente não quer falar, mas é isso aí. Preço atrelado à identificação de um bom produto. Né? Então, assim, eu tô comprando uma casa legal e tá no preço compatível a ela. Tá? Mesmo. E terreno, quando a gente fala de terreno, aí terreno é um pouco mais difícil. Terreno é um pouco mais difícil. Mais difícil. Terreno engloba, acho que, outros fatores também, né, Mauro? Terreno você está vendendo terra, né, Renan? Isso, você sabe bem disso, assim. Você tem um avanço. É igual quando você mostra um projeto, né? A pessoa tem que visualizar muito, né? E tá vindo muito incorporador... Tá formando muito incorporadora boa em Indaiatuba, né? Você percebeu? Bastante. Graças a Deus, incorporadoras sólidas. Também de estão fora, vindo também. Muito igual, por exemplo, loteamentos horizontais, eu sempre falo da reserva, eu gosto muito do pessoal da família deles. Não tenho o que falar. Urban Square. São dois exemplos em Indaiatuba. A Domínio também, que tem história, né? Tradicional, né? Muito. Eu vou citar aqui, pessoal, porque vocês que estão assistindo... Se vocês veem um produto dessas incorporadoras, construtoras, pode comprar sem medo. De olho fechado. Olho fechado. Aí verticais, você pode ir para Mazotti, que é o do meu amigo Beto, que é excelente. Da dona Adriana. E o Betão é muito bom de negócio, hein? Ele é muito bom, ele aceita negócios que... A Congesa, eu acho que são referências. São referências. Tá? Congesa, Mazotti. Eu gosto muito também. Não temos o que falar. Eu trabalhei muitos anos na Mazotti. Eu falo que o Beto, para mim, foi um padrinho. Um abraço, Beto, se estiver assistindo com a gente. Foi um padrinho. Foi um pai para mim na construção. E é muito legal ver a história do Beto em Indaiatuba, né? Porque... Como ele cresceu, né? E cresceu com solidez, né? Exatamente. Com solidez, pé no chão. Com bons produtos. Uma pessoa, um negociante nato. Exato. A pessoa só não vai comprar ali se ela não querer. O Beto pode ser o próximo convidado. Vai o Beto ser tem muita história, hein? Tem muita história, muito eu acho legal. Ele vai vir aqui, com certeza. É uma pessoa que eu aprendi a amar e eu louvo a Deus pela vida dele. Bacana. Que além de ser disso, é uma pessoa que agrega muito no mercado em Indaiatuba, né? Você já vendeu muito dele, né? Você já vendeu demais dele. O Beto é um amigo, é parceiro, né? Adora um vinho, viu? Na próxima vai trazer um vinho pra nós. Com certeza. Ô, Mauro, e uma coisa legal, quando a gente brinca sobre a mulher... Pessoal, a mulher, ela realmente, ela é algo, igual eu falo, eu não gosto de pessoas machistas, porque a mulher é fora de série, né? A mulher nós temos as nossas meninas, vamos falar, mas mulher em si, meu sogro até brinca, nós homens, na minha casa, pelo menos eu sou o único homem, do Mauro também. A gente é tão bom o suficiente que a gente não precisa de outro homem. Né? Meu sogro brinca. A gente tem a esposa e a filha, então não precisa de outro homem. E a última decisão é sempre nossa. E a última decisão sempre é nossa. Meninas. A minha filhinha de 2 anos já fala, papai, lavar a louça. Eu, tá bom, filhinha, vamos brincar de cozinha. E por aí vai indo. Então a mulher ela tem um impacto grande na compra, né? Eu acho que a mulher tem uma sensibilidade diferente do homem. Eu acho que a mulher ela tem ela tem uma visão mais crítica, às vezes. Sim. Porque o homem vai muito pelo racional. O homem, às vezes, ele vai olhar aquela casa e ele vai falar, só tá barata. É isso mesmo. Essa casa é um bom custo-benefício, ok. É isso mesmo. E às vezes não é isso. Porque comprar uma casa, comprar um imóvel, um terreno, às vezes é uma compra para a vida toda. Né? É diferente de a gente comprar um carro, que se eu não gostar do carro, amanhã eu vendo, troco, mudo de cor, enfim, manda adesivar, do branco vai pro preto. Isso. É diferente, né? É uma compra de valor agregado muito alto. Muito maior. Tá?
quando a gente compra um terreno e a gente vem, por exemplo, procurar o Renan para construir, não é simples. A construção é uma coisa que não é simples. Então, tem que ter um carinho, você tem que estar acompanhando de perto. E eu acho que nesse ponto, às vezes, geralmente quando eu atendo, geralmente são famílias, né? São casais que a gente atende, eu acho que a mulher ela tem um ponto de vista mais crítico, com uma sensibilidade diferente, maior. E por isso que eu sempre brinco, querendo ou não, o cara, ele olha, ele quer às vezes o custo-benefício. Isso mesmo. Ô, Mauro, mas aquela ali não tá mais barata, cara, não é melhor? Mas, cara, será que você vai querer morar ali o resto da sua vida? É isso? Então, a mulher às vezes fala, não, Mauro, ela pode ser a mais barata, mas não é a que me agrada, não é a melhor Vamos se esforçar mais para em poder... termos de vivência depois naquela casa. Então, a gente, bom, nós temos 3 mulheres, né? A gente aprende, acho que diariamente com elas, né? É isso mesmo. A vaidade delas. Minhas meninas, eu tenho uma de 12 e uma de 8, né? A Olivia e a Manu. E assim, elas acordam, elas se maqueiam, elas se penteiam, se perfumam, se olham. Então, eu acho que, querendo ou não, essa parte, a mulher tem essa sensibilidade diferente. Faz a diferença. Muita diferença, muita. E às vezes até a gente fica ali no meio, no meio do fogo o homem cruzado, né? É verdade. Pô, mano, mas aquela ali tá mais barato, o cara me dá um desconto maior. Mauro, mas eu não quero, não gosto dessa, eu quero aquela. Aí eu brinco. Acontece aí sempre. Mas aí eu brinco, Renan, eu falo assim, olha, o meu papel eu fiz, eu mostrei. E geralmente essa brincadeira eu faço com todo mundo. Vocês vão embora para casa, a lição de casa vocês peçam uma pizza, peçam uma comidinha gostosa, abram um vinho e aí converse. Relaxa e conversa. Porque aí vocês vão chegar num denominador comum entre vocês e sempre vai dar certo. Sempre dá bom, sempre dá certo. Ô Mauro, e com a sua vasta experiência no mercado imobiliário, qual o conselho que você daria? Porque na minha área, principalmente engenharia civil, está muito saturado, né? Hoje todo mundo quer construir, todo mundo quer ser engenheiro. Todo mundo virou construtor. Todo mundo virou construtor. E na sua área também de corretor não é diferente, né? Todo mundo... esses dias eu estava no médico, o médico, virei corretor. Eu comecei a dar risada, né? Comecei a dar risada no bom sentido. Falei, poxa, mas doutor, fica aqui, faz o que você ama, o que você domina, porque não é fácil. As pessoas vê. E qual conselho que você daria para um jovem ou para uma pessoa que você, igual você falou no começo, não se identificou com a sua profissão, ou um advogado que quer virar corretor, ou vice-versa, qual conselho que você daria para a pessoa que está começando nesse ramo de corretagem imobiliária, iniciando? Renan, eu acho que a primeira coisa é cada macaco no seu galho. Eu acho que, assim, o cardiologista, ele até pode ser corretor, mas eu sempre vejo isso, eu não vejo isso tão legal pelo seguinte, eu acho que primeira coisa de tudo é o seguinte, né? Eu acho que a profissão de corretor, ela é uma profissão. Ela não pode ser nunca a segunda profissão, a terceira profissão. Então eu acho que já começa por aí. Ou ele é médico ou ele é corretor. Os dois não dá para ser, é muito difícil. Ninguém faz tudo, né? Não. Ninguém faz tudo. Você viu, foi o que você comentou. Às vezes eu atendo de domingo, sábado passado agora, cheguei em casa às 6:30 da tarde, tá? Atendi domingo, então às vezes... E assim, ou eu me dedico a uma coisa ou eu me dedico a outra. É super tá? Então eu acho que... É ter foco. Eu acho que o primeiro conselho é esse. Quer ser corretor? Seja. É uma profissão maravilhosa. É o que a gente brinca. Nós realizamos sonhos, a gente não vende qualquer coisa, a gente vende sonho. Isso né? mesmo. Porque uma moradia, você está vendendo um lar para uma pessoa. Né? Então é muito importante. Só que tenha foco. E encare isso como a primeira profissão, como a sua única profissão. Faça com amor, né? E lealdade. E resiliência, porque o mercado imobiliário é complicado. Em que sentido? Hoje, para você ter ideia, né, nós somos regulamentados pelo CRESSE, né? Então, como você Isso é muito importante. Como você pelo CREA, né? Isso é muito importante. Então, assim, o meu CRESSE é 62.000, 62.275. Hoje já estamos em 300 e poucos mil. Então, isso mostra quantos... tanto de corretores que temos, enfim, tá? Indaiatuba é uma cidade com muito corretor. Muito. E aí, o que acontece? Às vezes... Muito que, desculpa cortar, que usa como hobby, né? Então, essa a pessoa não tem esse know-how igual você essa tem. É a diferença. Como um hobby. Eu vou vender ali. Eu vou fazer uma venda um aqui, extra, vou fazer... Exato. Isso não é legal. Só que você não faz nada bem aí, né? Você não consegue ser um médico com excelência, talvez, e nem um corretor com excelência. Isso mesmo. Porque ser corretor, além de ser um vendedor, você tem que ter uma resiliência enorme
Porque geralmente é um trabalho que não é comissionado, mas você não é um CLT, você ganha conforme você vende. Você vai produzir. Tá? Então você tem que se dedicar absurdamente. Né? É todo dia sair para todo dia tentar vender. E é o seguinte, às vezes a gente atende um cliente hoje, a gente vai fazer uma venda para daqui 1 ano, 2 anos. Para finalizar. 6 meses, exatamente. Então assim, o primeiro conselho quer ser corretor? Procure o Cresce. Eu acho que essa é a... Cara, essa dica é uma... Né, assim, ela é polêmica. Ela é polêmica, né? mas ela é a primeira. É o correto, pessoal. Quem é corretor tem Cresce. Tá? Isso mesmo. Eu não consigo ser um engenheiro... Sem CREA. Pronto. Então, Nossa eu não empresa, consigo ser o médico como, sem o CRM, né? CRE. E a mobiliária dela, Páscoa, você pode jogar no Google ali, Cresce vai estar do ladinho, exatamente. Que é uma pessoa jurídica, como o RWA também tem uma pessoa jurídica firmada Nós no CREA. Nós temos o Cresce jurídico e todos os nossos corretores têm o Cresce físico. Pessoal, isso ele tocou no assunto que eu não tinha nem planejado. Eu falo que é Deus, porque infelizmente onde tem muita oportunidade também tem as pessoas picaretas, né? Então procura... Pesquisa. É exercício legal da profissão, é um crime. É um crime. Né? Teoricamente é um crime. É como também calcular uma dimensão de um prédio, de uma casa, sem ter um CREA, você tem uma noção básica de estrutura, enfim. E a segunda dica, acho, Renan, né? Acho que assim, resiliência eu já falei, eu acho que não só na profissão de corretagem, como em todas, mas entender muito do nosso mercado, entender muito o que nós estamos vendendo, encarar isso com muita seriedade, tá? Com muita honestidade e com muito profissionalismo, porque hoje nós temos, como você falou, muitos corretores, mas assim, é uma profissão ainda um pouco, não posso dizer, prostituída. Sim, tá? Concordo. E às vezes um pouco até renegada pelo fato de termos profissionais que acabam denigrindo a imagem do corretor, de um bom corretor de imóvel. Então assim, seriedade, profissionalismo, e eu acho que a gente nunca pode parar de estudar. Eu brinco que hoje um corretor de imóvel ele não é só um corretor, ele é um consultor, porque ele tem que saber sobre economia, ele tem que saber sobre mercado, ele tem que saber sobre a construção. Quando o Renan apresenta um projeto, ele tem que entender alguma coisa, então sobre a engenharia. Então assim, você tem que ser... Indicações também. É um 360, tá? Você tem indicações que ser... de escola, restaurante. Exato. É o que eu brinco. Tudo, né? Esse é o pós-venda. Isso aí mesmo. O pós-venda, eu falo que os clientes, depois que compram comigo, às vezes me ligam sábado, tipo, sei lá, 2 da tarde. Maurão, quero comer num bom restaurante. Cheguei agora em Indaiatuba, vai em tal lugar. Cara. 8 da noite no sábado. Maurão, tem uma boa pizzaria? Tá. Então, assim, depois a gente vira um concierge, né? Eu brinco que depois da venda concluída, nosso trabalho não acaba, né? É o pós-venda, acho que é mais importante do que a venda. Tudo. O Mauro citou, pessoal, uma coisa muito legal. Esse é o propósito do Mauro Della Páscoa, do Renan da RWA e também do Pode Construir. É você fazer algo com amor, com lealdade, honestidade, transparência, que você vai trazer frutos, né, Mauro? Sempre. Você vai plantar e você vai colher. É isso, Mauro. Que papo legal, que papo gostoso. É o primeiro episódio nosso. Daqui a pouco já vai estar no YouTube, nos canais Instagram, no Instagram do Mauro, no Instagram da RWA, no Instagram do Pode Construir. E para finalizar aqui, Mauro, uma pergunta simples, objetiva e também com significado com o nosso podcast. Mauro, você, como um indatubano nato, nasceu nessa terra aqui, e nessa terra de meu Deus, igual meu avô falava, você aconselha quem está vindo de fora, pode construir em Indaiatuba? Deve. Aí, ó. É isso Deve. Aí. Eu brinco sempre que o nosso sol tem calor de amizade, aí, que é o nosso slogan da cidade. É isso mesmo. E se for construir, nosso grande amigo RWA, o Renan, perfeito, é de uma excelência absurda. Legal. Você sabe que eu indico. Não, eu agradeço. É o que eu falo, eu vendo o que eu acredito e indico em quem eu tenho confiança e em quem eu acredito. É isso mesmo. E venham para Indaiatuba sem medo, é uma cidade maravilhosa, se busca qualidade de vida, segurança, tranquilidade. É isso aí. E ainda um pouquinho de... Eu brinco que essa é uma cidade, por mais que seja no interior, a gente é um pouco cosmopolita, então assim, pode vir sem medo que não vai errar. Receptividade nunca tive um cliente demais. Que falou mal daqui. Eu também. Então, legal. 100%. Mauro, Deus abençoe. Obrigado. Nós separamos um presentinho para você, Mauro. Que legal. Nós, por gentileza. É um privilégio estar aqui. Lá do Empório São José, você conhece? O Mauro, Bruno. pessoal, ele é um cozinheiro nato também, viu? Amo. É uma massa aqui para você fazer para as meninas. Legal.
uma pastinha Fico e muito aqui feliz. uma entradinha e um docinho, né? Muito Que obrigado. É bem-vindo, viu, Mauro? Ah. É lá do Empório São A José, vida nosso é doce, amigo. né? A vida é doce. Deus Obrigado, abençoe, pessoal. pessoal. E obrigado por assistir a gente, viu? Obrigadão. Fica com Deus. Até Amém. mais.